Elas em Cena. Oferecimento. By Jo Atelier. Criando memórias desde o primeiro olhar. Entre em contato pelo fone Whats 17996151663 ou acesse o nosso Instagram @by Jo Atelier e Focus Screen. Foto e filme. A arte de eternizar momentos. Confira no Instagram @Focus Screen NH e chame no Whats 17996580717. Você está ouvindo Elas em Cena com Pri Lessa. E agora é hora do Papo Reto. Entrevistas, curiosidades e assuntos que viralizam na internet. E é isso aí, galera. Agora são 11h27 desta manhã de quarta-feira e tá de volta o Papo Reto, que é aquele quadro onde a gente traz convidados aqui no nosso estúdio para trocar uma ideia, né? Um papo reto mesmo. E hoje eu trago aqui o Rhodes para falar um pouquinho pra gente sobre este novo projeto, né? Que ele deu início aí no finalzinho do ano passado, né? No começo desse ano. E aí a gente quis trazê-lo aqui até para estrear as suas músicas, né? Porque ele não faz só cover de algumas bandas que eles curtem aqui, porque tá a galera toda em peso, né? Tem o Batera, tem o Lucas Almagro, que é o nosso amigo aí, pessoal que também dá uma força pro Rhodes. Tem a Clarinha, maravilhosa também, Jussão. Mas ele tem algumas músicas autorais e quatro músicas, né, dele aí serão lançadas aqui na Vox. Uma delas a gente vai tocar na íntegra, né? Que você escolheu. Então, muito bom dia, Rhodes. Muito bom dia, Prilessa. Muito bom dia, ouvintes. E pessoal que tá acompanhando a gente nas redes sociais também. É isso aí. Estamos ao vivo no Instagram e YouTube também, tá? É isso aí, né? Começando o projeto focado mesmo nesse ano, né? O final do ano foi mais pra começar... elaborar, né? Exato. E dar um start nesse ano. E já estamos começando aí com força total, né? Eu tava desde dezembro aí, junto com o Gils, produzindo essas músicas. E agora, finalmente, elas vão sair. E também já teve o primeiro show como projeto só com cover. E agora a gente tá vindo também com o show trazendo as autorais, além dos covers também, né? Sim. E aí, pra quem não sabe da sua história, muita gente já conhece o Rodrigo, né? O Rodrigo Zucarato. Mas não sabe dessa história dele envolvendo a música, né? Começou lá em meados de 2008, 2009, é isso? Que você tinha uma banda na adolescência. Então. Cicatriz, né? Na verdade, assim, eu tava até pensando porque... Pra o que eu ia falar aqui, porque eu acho que, assim... Eu me considero melhor compositor do que cantor, por exemplo. Não que eu, seja um compositor das galáxias, não sei o quê, mas eu acho que assim, intérpretes, né? A gente encontra várias pessoas aí, no quarteirão, um cara da rua que canta bem, um amigo, não sei o quê. A gente falou mesmo eu falei, né, da Cássia Eller no primeiro bloco. Ela era mais intérprete do que autoral, assim. E eu sempre cantei, assim, karaokê, depois tive banda, não sei o quê, mas também... Desde novinho eu comecei a compor. Antes de eu ter minha primeira banda, eu tinha amizade com um amigo meu e foi quando esse amigo meu virou baterista e eu comecei a fazer aula de guitarra. A gente começou junto, assim, na escola a gente era meio que os patinhos feios que gostava de rock, sabe? E na época eu lembro que eu já comecei a escrever umas músicas. E na época, quando eu era uns 13, 14 anos, as nossas referências eram muito Angra, Iron Maiden... Só um minutinho. Tá engasopado aqui. O ar-condicionado tá bem em mim aqui. Então, era muita referência dessas bandas. Então eu escrevi umas coisas meio metal espadinha, assim, sabe? Meio o dragão, a princesa. Tinha uma onda meio assim. Paulinho adora. Ele era aqui bem... do meu lado rindo, assim. Era meio tosqueira, mas assim, digamos que foi o ponto zero, sabe? E ali eu comecei a compor, antes mesmo de ter minha primeira banda. Quando eu fui ter minha primeira banda, eu tinha uns 15, 16 anos, eu já sabia que eu conseguia compor. Tanto que com essa banda a gente tinha umas 4, 5 músicas. 3 eu lembro que a gente tocava sempre. Uma delas a gente até chegou a gravar. Tem até no YouTube essa música até hoje. E já era uma outra onda. Era uma coisa meio hardcore, melódico, assim. Bem estilo CPM, estilo NX0. Era uma coisa mais com umas composições também nessa linha. Então ali que eu comecei a compor, né? E aí enfim, cantar eu também comecei, aí eu parei, depois eu tive outros projetos. Só que todos os projetos que eu montava ou fazia parte, eu sempre
tentava empurrar umas músicas minhas, assim. Ou então a ideia de fazer músicas junto. A ideia de fazer a coisa autoral. Porque eu dou muito valor pra isso. Sim, isso é uma particularidade minha, eu acho que é interessante. Acho que é o caminho pra você se expressar, é você ter sua identidade. Pode ser com uma letra, pode ser com um riff de guitarra, pode ser com uma linha de bateria. Existem várias formas de você se expressar. E... Na música, né, você fala? Exato, E assim eu comecei a querer fazer isso. E a ideia do Rods foi o seguinte. Eu tive aqui no Novo Horizonte há um tempinho atrás, eu tava numa outra banda, a banda não deu certo, acabou. E ficou nessa de, vamos tocar de novo, não vamos? O Paulinho... Você sentia essa necessidade de continuar? O Paulinho ainda... Eu tava trocando uma ideia com o Paulinho, vamos fazer alguma coisa, ou com o Gilson, não sei o quê. Aí o Gilson falou, cara, se for pra tocar por tocar, já tenho outros projetos, já tô tocando aqui. Agora, se for querer ir pra um lado mais autoral, eu talvez tivesse interesse. Eu falei, eu piro nessa, eu fiquei com isso na cabeça. Só que eu tinha uma gaveta de músicas, com muitas músicas. E aí eu falei assim... Aí eu troquei uma ideia com o Gilson. Eu falei, Gilson, eu não sei se eu tento montar uma banda e faço esse negócio de, vou levar minhas músicas pra essa banda, não sei o quê. Ou eu faço o oposto, do tipo, vou lançar minhas músicas, como o Rodrigo, e depois eu vejo o que faço. E aí entrou o Gilson, né? Fala aí, Gilson. E aí veio toda a parte de produção do Gilson, né? E conhecimento também de música. Pra quem não sabe, quem conhece o Gilson aqui das rádios, acha que ele é só o locutor aí do Clube Vox e Vox Sports e tal. Mas não, galera. O Gilson também, ele é um ótimo músico e produtor, né? Tanto é que ele produziu, né? As músicas do Rodrigo, que ficaram sensacionais. Eu sei que eu acompanhei de perto. Os arranjos e tudo, né? E aí, Gilson? E aí você entrou? Bom dia, Prilessa. Bom dia. Bom dia, Rods. Sejam bem-vindos, toda a galera que tá aqui, ó. Daqui a pouco você vai apresentar todo mundo aí, né, Pri? Todos aqui, muito bom. Exatamente. O pessoal que não sabe aí, fique sabendo agora que eu também... Por favor, hein? Respeita aqui o meu amigo Desenvolvo um trabalho aí de produtor musical também. Na verdade, o meu grande sonho sempre foi viver como produtor musical, mas não consegui, virou um hobby. Então, de vez em quando, aparece alguém que quer ter a sua música produzida, igual o Rods, e aí a gente faz e desenvolve. Então, parabéns ao Rods, que tá com a música pronta, tá no forno, vai ser lançado amanhã o EP dele com 4 faixas. No Spotify. Músicas dele, letra dele, produção musical minha e participação de toda a galera aí no show de lançamento que vai acontecer na sexta-feira, no sábado. Sábado, dia 7. Sábado, dia 7. Sábado, dia 7. Dia 7 no Coyote Bar e Bar Refeições. Daqui a pouco o pessoal vai falar aí sobre o evento também. Mas assim, Prilessa, as músicas do Rods, muito legal, muito bem feita, muito bom gosto, uma letra assim, dentro de um conceito geral, todas as músicas meio que tem um propósito. Sim. E a parte instrumental também, aqui minha férias aqui, também pensada para ser um único produto, sabe? Ser uma música de um mesmo pacote, não elas não destoam, elas têm uma sonoridade parecida entre si. O Rods gravou o vocal, executou muito bem. Em breve vocês vão estar conhecendo aí esse novo trabalho autoral, rock and roll novo horizontino aí pra galera. Muito legal. E aí, depois que o Gilson fez toda essa produção, né? Então, na verdade, foi o seguinte. Antes da produção, é que aí que entra o pulo do gato de por que eu tenho essa banda comigo. O negócio é que diga-se de passagem, é uma senhora banda, né? Porque, cara, eles são muito bons. Eu sou fã. Então eu peguei e falei pro Gilson, eu não sei se eu levo isso como uma banda ou se eu produzo como Rodrigo Zoccarato, enfim, porque são letras pessoais. Aí ele falou assim, Rodrigo, eu acho que você poderia gravar como você mesmo, assim, e tal. E aí... E depois agregar alguém, assim. Não, e dá uma curadoria lá e grava, não sei o que, e eu fiquei com isso na cabeça. E aí que eu falei, se eu lançar como Rodrigo Zoccarato 4 músicas assim, vai ser uma coisa meio... Só pra eu gravar um negócio e ter aquilo eternizado e... Quase por uma vaidade ou alguma coisa assim. Só que eu não vou... Talvez aquele sonho engavetado mesmo, exato, né? A materialização do produto. Mas eu falei, não, eu quero algo além disso. Então eu vou me lançar como artista, só que em vez de colocar Rodrigo Zoccarato, que já sou um cara relativamente conhecido no comércio por esse nome, eu falei, vou criar um nome artístico. E Rods é um apelido meu que tem gente que me chama assim, desde pequeno. É tipo um diminutivo, assim, de Rodrigo, Rods, né? Então eu pensei nesse nome. Aliás, quem já quiser segui-lo aí nas páginas no Instagram, é
Rodiz, R-O-D-I-I-Z, tá? Isso, com dois Is. E aí eu peguei e selecionei entre as músicas algumas pra gravar. E eu falei pro Gilson, eu poderia lançar um single, uma música só. Só que eu tenho muitas músicas. Então acho que um single seria muito pouco pra eu mostrar meu trabalho. Um álbum, eu não tenho estrutura de investimento mesmo pra lançar esse sonho agora, assim. E também seria muito arriscado, sei lá, um passo muito grande. Um passo muito além do momento. Começar muito à frente já. Falei, um EP eu acho que é interessante. Eu pego 4 músicas, selecionei. Na verdade eu tinha selecionado 3. E uma quarta música que não entrou. Porque a música principal, ao meu ver, que é a música que eu escolhi, que é inclusive eu compus ela durante esse processo de pensar em fazer o álbum, quando eu já tinha o conceito. Então ela surgiu depois. Ela surgiu pra primeiro amarrar veio a ideia, tudo. Primeiro veio o álbum. É assim, eu tinha 3 músicas. Peter Pan eu já tinha, ela não chamava, que é essa que tá rolando. Deixa eu ver se é Peter Pan. Essa música, na verdade, ela não chamava Peter Pan, ela chamava Eu Não Quero Crescer. Ela era meio diferente. E eu mudei essa música. Quando eu peguei pra dar uma revirada no meu baú ali, eu mexi nessa música. Então ela é um pouco diferente do que ela era de origem, assim. A terceira música, que é a Exclamação, eu também tinha... Que é a minha preferida. 80% da letra feita, mas ela nunca tinha sido terminada. Então eu peguei e dei uma olhada nela com carinho, porque eu achava que ela tinha potencial. Porque eu gostava da brincadeira que eu fazia no texto dela, e aí eu mexi nela. E a última música do CD, que é Qual Eu Passo... Do CD não, querido. Né, do álbum, do EP... que é Qual Eu Passo, também eu compus ela também em 2025, então ela não era tão antiga. E eu achava que eu tinha umas outras músicas, tipo a Larry, ou algumas outras que poderiam encaixar como uma quarta música. Nossa, essa Larry aí eu conheço, então, eu não sou muito fã dela, não. Mas aí acabou que como eu já tava com isso na cabeça, a ideia do EP, o que seria o conceito, aí surgiu uma música que ela era bem a ideia de tudo isso. Então ela surgiu como uma música que amarrava tudo. Então, ali que eu fiz a amarração. Entendi. E aí eu falei, agora eu quero encontrar uma banda pra te acompanhar nesse projeto. Eu com essas músicas que queiram fazer músicas autorais. Então, o primeiro pensamento meu preciso achar pessoas que queiram, que eu sei que gostariam de mexer com música autoral. Não, e assim também, eu acho que pra você é um desafio, né? Porque agora eles já estão aqui. É desafiador quando você precisa de pessoas que estejam na mesma sintonia, na mesma vibe, na mesma frequência que você. Exatamente. E apostando nisso, porque é um trabalho autoral que não é fácil, é cansativo, ter que ensaiar, ter que, né, enfim, tá ali, às vezes abdicar de algum momento pra poder fazer o ensaio acontecer. Vai fazer um show que muitas vezes não tem um público que você fala, nossa, que legal, mas mesmo assim não desanimar, né, e seguir em frente. E eu achei que essa escolha que você fez a dedo aí foi sensacional. Eu vou até passar daqui a pouco a palavra pra eles falarem um pouquinho, mas aí o que acontece? Falei, preciso pensar em pessoas que queiram entrar no autoral. Eu sabia que o Paulinho já queria. E aí eu pensei na Maria Clara. Primeiro porque eu sabia que eles já tinham tocado junto, não sei o que, e sabia que a Maria Clara também seria alguém que poderia pirar nessa ideia. Então eu pirou, né? Falei, vou juntar eles. E aí eu tenho o Gilson ali, que é um baixista que tá produzindo. Ele não precisa estar sempre no projeto pra fazer showzinho, isso aqui, mas se for fazer uma coisa mais maior ampla, e tal, posso convidá-lo. Se eu precisar de um tecladista, eu posso convidar um tecladista. Me dá uma certa liberdade de eu poder agregar músicos dentro do... Pra participar do seu projeto. Vamos supor que eu esteja sonhando com umas coisas maiores. Eu preciso de alguém pra fazer uma segunda guitarra. Eu preciso de alguém pra tocar cavaquinho. Tem uma música que cabe um cavaquinho. Ou eu preciso de uma percussão. Entendeu? Aí dá pra ir encaixando. Só que assim, a galerinha da estradinha... E onde entrou, que eu quero saber, o tal do Lucas Almagro. O Lucas Almagro entrou na questão... A questão do Lucas Almagro é o seguinte, o Lucas é um cara que toca já há muito tempo. Ele também tem músicas autorais muito boas. E é um parceiro além de amizade, né, também de conversar, nosso de amigo música. Pessoal. E também tem músicas próprias, também tem esse lado. E aí, então é sempre legal, assim,
acho que além de você se fortalecer como artista, quando a gente tá falando, existe uma cena que tem que estar em volta de você pra coisa fluir. Pra ter um famoso tesão, digamos assim. Aquele negócio, uma andorinha só não faz verão. Precisa de ter mais pessoas a fim de fazer coisas acontecerem. Ô Pri, o que você acha de, antes da gente apresentar o resto da banda que tá aqui com o Rods, a gente ouvir um trecho da música dele, hein? Eu acho legal. Pode ser? Eu acho válido. Não, vocês que mandam. Pela primeira vez, então, aqui na Vox FM, a gente tem a honra. o projeto Rods aqui, ó, pra vocês. Só um trecho, hein? Que a vida era simples e bonita, me dê parecer um Peter Pan, só não quero ser você. E essa aí foi a Peter Pan, um trechinho, tá? Se vocês quiserem ouvir na íntegra aí, aguarda, porque amanhã tem a estreia oficial. Ou fica acordado até meia-noite, né? No Meia-noite. Spotify. Amanhã de qualquer então... jeito. E aí, teve toda essa história. A Maria Clara precisou sair, gente. Ela ia... Enfim, não conseguiu ficar com a gente aqui. Mas a Maria Clara, ela faz toda a parte da guitarra, né? Só pra deixar claro pro pessoal aí. Como surgiu a ideia do projeto e as músicas, elas surgiram antes de eu montar a banda. Quem fez todos os arranjos que você tá ouvindo aí na música foi o Gilson, tá? Então a guitarra, baixo, quem fez foi o Gilson. Eu tinha a melodia, digamos assim, né? E a letra. E aí o Gilson fez a produção, então alguma coisinha ou outra mudou, enfim. Coisas naturais de uma produção, que é um trabalho conjunto, né? E aí agora a Maria Clara ela tirou as músicas pra fazer ela ao vivo. E a ideia é que daqui pra frente, porque eu tenho uma gaveta bem grande, ela tava mostrando pra eles no sábado. Acho que eu contei ali 17 músicas que eu tenho. Legal. Dentre elas umas 14, assim, que já tá meio redonda, assim, até pra poder gravar, entendeu? Só que, enfim, eu passo. Leva tempo e tudo mais, sim. A gente tem muita história ainda, se Deus abençoar, aí pra gente rodar. E ela provavelmente em algum momento é uma pessoa totalmente criativa, falando de cordas, né? Então vai somar muito na ideia de fazer esse projeto rodar mesmo. Sim, acontecer. E criar uma identidade musical, né? Que eu acho que isso é importante. Hoje tá com uma identidade musical muito do que eu enxerguei a minha ideia. Só que o legal de você ter outras pessoas ali com você é que cada um vai colocando um pouco da sua identidade com ali, certeza. Entendeu? E aquilo vai tornando um trabalho conjunto mesmo, entendeu? E aí, Paulinho, o que você me fala sobre isso? Paulinho é o batera, que aliás é um ótimo baterista. Paulinho é meu irmão aqui, é o meu irmão emprestado. Gente, ele é muito parecido com o irmão, cara, sério. O Mike sem atraso, Mike não é? sem atraso. Tava trocando ideia com ele esses até dias. se falaram esses dias, mó bonitinho. Eu sou mais bonito, mas ele é gente boa, Mas a questão do autoral sempre me cativou muito, assim. Como o Rodrigo tava falando, ele precisava, né, achar... Parceiros, os loucos que o acompanhassem. Então, eu recebi muito feliz, com muita felicidade, né, essa proposta. Teve uma reunião mega... Ultra secreta no cantinho da Betinoca. É secreta, falei, né, onde foi. Enfim. E como eu sempre pirei nesse lance de autoral, pra mim foi tipo... Juntou o útil ao agradável. E é isso. E o legal, gente, assim, eu acompanho de perto, né? Porque eu sou esposa do Rodrigo, do Rods. E muito amiga da galera aqui. Sou fã mesmo de cada um deles. Acho um trabalho incrível. Desde o Gilson, que fez toda a produção lá também, né? Enfim, eu tava lá também no dia que o Rodrigo foi no estúdio do Gilson pra gravar. O Lucas, que é o nosso amigo pessoal, que a gente se reúne toda sexta-feira aí, viramos família. Eu, ele, a Kelly. Aliás, Kelly, um beijo, minha amiga. Paulinho, que eu tenho também um carinho muito grande. Tudo. E eu vejo, assim, o que eu percebo, né? O de fora, que tem muito empenho mesmo dessa galera que tá aqui. Eu acho isso muito massa. Porque é muito difícil hoje você ter pessoas e amigos que sejam parceiros mesmo, né? Essa moça que eu tô tocando agora que é a minha favorita. Eu adoro. Só uma outra coisa, não é que a gente só toque autoral, tá? A gente tá começando um projeto autoral, só pro pessoal de casa... É que hoje a gente tá falando do seu lançamento. Pro pessoal de casa aí se situar. Inclusive, a gente vai ter um show aí, o show de lançamento. Pô, quero conhecer as músicas antes, ouvi-las. Vai conseguir ouvir no YouTube, tá?
ela também vou falar no Spotify, Apple Music, Deezer, não sei o que, todas as coisas. Eu só não sei plataformas aí de streaming, né? se já vai estar totalmente liberado em todas as plataformas no dia 5. Pode ser que sim, pode ser que não. Se não tiver, quando estiver liberado, eu vou lá estar divulgando nas minhas redes sociais, então segue eu no Instagram aí, segue o projeto, né? Que aí, pra você colocar a música na sua playlist, salvar, enfim, mostrar pra tia, pra avó, pro cachorro, botar pra tocar sozinho, mesmo que não tiver ninguém. Você chega lá e fala assim, Alexa, tocar rodas, entendeu? Coisas do tipo, assim. Pra dar umas visualizações lá. E, enfim. Mas a gente também, como eu tô lançando 4 músicas, a gente vai fazer um show com mais de 30 músicas. Então, pra quem... Nossa, não sou tão fã de ficar ouvindo música autoral que eu não conheço. Quero ouvir as músicas mais conhecidas dos anos 90, não sei o que. Cara, tem uma... Você no teu repertório aí de música, falando do show, né, de sábado, agora que o show dele está de estreia das músicas autorais, mas também tem as músicas cover aí que os meninos cantam. Vai ser lá no Coyote Bar a partir das 7 horas da noite, é isso? Exatamente. Tá. É tanto 7, gente, que eu me perdi aqui, mas é dia 7. Dia 7 às 7. Beleza. Então vocês já estejam lá presentes. Você vai manter essa essência que você falou que você curtia desde a adolescência, né? Que é CPM 22. Então assim, Raimundos. O meu estilo de composição, o que vocês estão ouvindo aí ao fundo aí, ele leva toda a minha referência musical, né? Acho que a gente vai escrevendo, vai de acordo com o que você se identifica e entende como referência. E as músicas que eu coloquei nesse projeto pra gente tocar como cover, querendo ou não, são... É a base do rock nacional, anos 90, o finalzinho dos anos 80, anos 2000, que são as minhas referências. Então você vai ouvir minhas músicas, você não vai ver uma coisa tão muito longe disso. Seria muito estranho se do nada eu tô lançando uma música assim e cantasse Scorpions, por exemplo, que é uma coisa totalmente diferente. Cantasse um Pantera, cantasse... Barões da Pisadinha. Exato. Então você vai ouvir músicas nesse sentido, Engenheiros do Havaí, você vai ouvir... Que são mais a pegada que você Exato, usa você vai como ouvir referência das tuas músicas. Raimundos, vai ouvir CPM 22, vai ouvir Cachorro Grande, vai ouvir músicas e bandas nessa linha, entendeu? E você, Lucão, me fala aí, meu amigo, o que você tá achando de tudo isso? Que o Lucas, ele, como a gente disse aqui, ele participa fielmente, né, dos ensaios e das reuniões que a gente faz e apoia pra caramba. Aliás, muito obrigada. O Lucas é um amigo e tanto, assim, e que apoia mesmo, como eu falei, né? Acho que a gente precisa, Novo Horizonte é uma cidade pequena, mas tem muitos bons artistas, principalmente na parte do rock, né? Rock pop, e que a gente precisa, essa galera precisa se ajudar, né? Porque aí quando um cresce, todo mundo cresce e fica junto. E aí, o que você acha desse novo projeto, Lucão? Bom dia, quase boa tarde já, né? A todos os ouvintes, aos nossos amigos aqui nesse estúdio, né? Então, eu acredito muito que quando a gente tem um propósito e a gente segue uma caminhada sem desistir, ao longo dos dias, meses e anos, nós vamos conhecendo pessoas e criando conexões, ou também fortalecendo conexões que já existiam, né? Por exemplo, eu me lembro de certa vez a gente tá tocando lá na Casa Malte e o Rods ter feito uma breve participação lá. Sim, sem a verdade. gente ter a amizade que a gente tem hoje, né? E o Paulinho, então, eu conheço desde quando eu era praticamente um bebezinho, né? Desde as fraldas. Desde as fraldas, né? O Gilson, tenho uma admiração e sou fã desde quando eu conheci os Chapados dos Guimarães, né? Que fez sucesso muito grande, levou o nome de Novo Horizonte para grandes festivais, né? E a Prilessa, né? Essa querida por toda a população aí. Então a gente vai criando e fortalecendo essas conexões, e essa questão dos artistas de Novo Horizonte é uma questão muito importante da gente reforçar, porque Novo Horizonte tem grandes talentos em diversos estilos musicais, né? Inclusive artistas com composições próprias, né? E não só músicos também, nós temos artistas, escultores, enfim, Novo Horizonte em si já é uma cidade com o lado cultural muito forte, né? E aí, cara, quando a gente acabou se conhecendo melhor e trocando uma ideia com relação a composições, aí é um negócio que eu me senti em casa, né? Porque eu também tenho algumas composições
E eu acho que o artista, ele vai desempenhando bem o seu papel e tal, mas quando ele começa a criar algo próprio, é uma janela que se abre assim, ó, e deixa o sol entrar e a gente fala, cara, que da hora isso, né? E mais uma vez, aí as conexões ficam ainda mais fortes. Sim, com certeza. Porque quando a gente vai formando conjuntos musicais cover, a gente já tem uma convivência legal, consegue fazer alguns shows e tal. Mas quando você se vê ensaiando músicas que nunca tocaram em lugar algum, né, que tem o perfil do compositor, sim, e aí você encontra uma galera como o Paulinho, a Maria Clara, que fala, cara, vamos atrás disso daí, vamos fazer acontecer, né? E o que a gente já comentou numa outra situação aqui, né, que nós estivemos juntos aqui na Vox, daquela questão que a gente fez um evento, né, e fez um luau lá no Coyote Bar. Foi muito legal porque a gente conseguiu reunir pessoas naquele mesmo propósito. Cara, vamos fazer a cena rock em Novo Horizonte crescer novamente, vamos fortalecer isso aí. E chamamos outros músicos, outros compositores. Obviamente, nos próximos a gente pretende ampliar, né? E, cara, essa parceria, esse propósito, essa conexão já existe, né? A gente não tá inventando a roda. Então, por exemplo, se você pensar em Almir Sater e Renato Teixeira, Nando Reis, Samuel Rosa, né? Várias outras pessoas e artistas que a gente pode citar, que o propósito e o objetivo acabou unindo pessoas. Sim. E dali surgiu obras de arte inesquecíveis. Então, cara, a gente tá aí pra, no dia 7, fazer acontecer esse lançamento do Rhodes. É um baita de um talento, músicas sensacionais, né? São muito boas. Realmente com uma personalidade. E a gente tá aí pra fazer isso acontecer, né? Sempre. Inclusive, outras pessoas que queiram conversar, conviver com a gente, né? Nós conhecemos vários já. Sim, mas sim. De repente tem pessoas que talvez a gente nem conheça ou tá começando agora, quer trocar uma ideia sobre composição, sobre produção. Cara, como é que eu faço pra chegar no Gilson pra ele produzir a minha música também? Sou sertanejo, sou roqueiro, sou pagodeiro, enfim. Cara, a gente tem que fazer essa cena musical acontecer. Essa conexão mesmo, né, entre os artistas. Novo Horizonte é uma cidade culturalmente, né, do sertanejo. Por conta das raízes e tudo que a cidade traz, né, por ser do interior. Porém, como o Lucas falou, são vários artistas, né, de vários nichos, não só musical, mas de vários segmentos, assim. E eu acho que é importante ter esse apoio, principalmente das casas também aqui de Novo Horizonte, né? Os lugares que recebem essas bandas e tal. Abrir o espaço para essa galera aí que tá começando, que tem as músicas autorais. Tem uma outra pessoa também que a gente gosta muito e sempre convida pra estar com a gente. Tô me incluindo aqui, tá? Porque eu vou me incluir mesmo. O Carlos Campos, né? Que também é um músico super legal, amigo nosso aqui. Também tem músicas autorais super bacanas. Avenida da Saudade, que todo mundo conhece. Então, eu acho que é importante a gente reforçar, né? Eu gosto muito de rock nacional, internacional, pop, não sei o quê. Mas eu falo assim da cultura porque tá enraizado mesmo. Eu né? acho que assim, a gente tem que valorizar não só o rock, mas e todas as vertentes musicais e as culturas também, né? Sim. Acho que falta em Novo Horizonte ainda um pouco mais espaço para você poder, sei lá, quero fazer uma exposição de pintura pra pessoa que pinta poder expor, sim, coisas artesanato, do tipo. tudo, enfim. né? Acho que aos poucos tá mudando, né? Sempre inclusive no final do coisa. ano, no evento do Natal, a gente teve vários standzinhos, né, ali na praça. Eu mesma adquiri até uma arte de uma pessoa que tava ali expondo e tudo, que eu achei a coisa mais linda, que hoje é o nosso porta-chaves ali de casa. Do EP, né, que é o motivo de eu estar aqui, e pra dar uma leve introdução. O EP, na verdade, ele se chama Desordenado. Em nenhum momento eu falei isso aqui. O nome do EP é Desordenado. Por que Desordenado? As 4 músicas, elas trazem um pouco dessa ideia de que o mundo, ou você pode ser uma desordem na sua relação com o mundo, de você com você mesmo, você com outra pessoa. Enfim, a gente tá vivendo um mundo muito louco. Tá. Desde a questão de, sei lá, de ansiedade pra caramba, não sei o quê. Acompanhando as notícias, a gente tá vendo aí, o mundo tá fervendo, se vai ter guerra, se não vai ter guerra, bombardeio e não sei o quê. É uma notícia mais maluca que a outra. São épocas de... Enfim, em que esse tema da loucura, da desordem, da bagunça, tá em evidência. Uhum. Então eu meio que retratei isso de alguma forma em cada música. Isso leva
isso é citado de alguma forma. Pode ser você não em ordem com você mesmo, pode ser você não estar em ordem com outra pessoa, enfim. Mas uma desordem, então desordenado é por conta disso. Esse é o nome do EP que vai ser lançado hoje nas plataformas aí de streaming e tal. Hoje é meia-noite, né? Amanhã, dia 5. E tem o show de estreia também no dia 7, lá no Coyote Bar, né? O bar lá do Mael, conhecido como Bar do Mael. Estaremos todos lá, tá? Inclusive o Lucas que tava falando aqui, ele vai fazer uma participação com a gente e também vai mostrar o projeto dele lá também. Pra quem já não conhece, tenho certeza que todo mundo conhece. Aliás, ele vai tocar uma música aí que ninguém imagina que ele toca lá. Então, quem quiser saber qual é... Esse dia 7 tem reservado muitas surpresas. Muitas revelações. Então, quem quiser acompanhar... Vai até lá o Coyote Bar, vai ser mais um evento super legal, pensado aí com muito carinho pro lançamento do Rods, né, que esteve aqui com a gente. E acompanhe aí nas plataformas e também o Instagram dele, tá, que eu vou passar de novo, é o @eu.rodiz, RODIIZ, que aí lá ele vai informando aí todo mundo dos novos lançamentos, de como tá a carreira, e eu vou trazê-lo aqui mais vezes também, né? E também vou falar no meu Instagram, obviamente. Muito obrigada, galera, por ter vindo aqui. Obrigada, Rods. Obrigado pelo espaço mais uma vez. Muito sucesso. Meu amor, obrigado, Gilson. Siga nós aí. E o dia 7, por favor, compareçam lá. É nóis. Lá no Coyote Bar. Vai ser bem legal. E é isso, galera. Sexta-feira eu tô de volta com o Gilson de Lázaro, nosso Sexta em Cena, trazendo várias notícias. Essa semana vai ter notícia beça, hein, Gilson? Essa semana a gente vai falar sobre muita coisa, principalmente Grêmio. Hoje é dia de jogo. Bora torcer pro Tigre do Vale. Vai ganhar, se Deus quiser. A gente já tá com o caneco na mão aí. Tô muito ansiosa por esse jogo. E também rebobinando a fita. Vai ser bem legal. Já criamos aqui o nosso tema da sexta. Então vocês acompanhem aí. E fica um pouquinho aí com o Rods. Beijo, até sexta. E dar um ponto final. Mas o que vale eu seguir a linha? Se você nem me ouvir afinal. E não adianta vir falar inglês, porque eu derrapo até no português. Adjetivos não me servem mais, superlativos é o que me atrai. Qual era a sua intenção?